Então, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Hoje nós temos aí a proposta de 2,5 capítulos. Capítulo 9, Princípios de Obediência. 1. Obediência. Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Esses 2 versículos aí estão para chamar a nossa atenção. Vocês veem que a gente está chegando assim num aspecto bem mais objetivo e prático. As questões de obediência, nós vamos tratar delas agora. Os filhos não vão naturalmente obedecer aos seus pais. Isso é contra a natureza pecadora deles. Então, para que os filhos sejam aos pais obedientes, nós vamos precisar de realmente um trabalho de treinamento, de discipulado. Vai exigir esforço, sem dúvida, mas nós não podemos, por causa das dificuldades que esse processo envolve, abrir mão disso. Porque é um mandamento aos filhos que obedeçam. E para que a casa, o lar, a família tenha um bom governo, é essencial essa obediência. Define-se então que, se os pais não exigem a obediência dos filhos, com isso desagradam a Deus e por isso pecam. Se os filhos desobedecem constantemente ordens aos direcionamentos dos pais, com isso também desagradam a Deus e, por isso, pecam. E o pecado após si sempre traz consequências ruins. Então, devemos lembrar que não é uma sugestão bíblica ou uma alternativa, é uma exigência. É claro que a gente sabe que haverá dificuldades, não vai ser um processo sem dor, mas o fim dessa exigência traz um fruto que é realmente edificante e um fruto bom. Por isso, todos nós, pais, vamos enfrentar essas dificuldades, mas conscientes de que vale a pena todo o esforço. Amém? Nos lembrando, por exemplo, desses 2 textos bíblicos. Agora, como é que nós vamos esperar essa obediência? Ensine-os a obedecer da maneira certa, imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração. Entenderam? Apenas isso. Se o seu alvo for menor que isso, você vai alcançar menos do que poderia alcançar se você buscasse esse alvo. É claro que a gente não vai levar isso a ferro e fogo e só aceitaremos a obediência quando ela for dessa forma, mas o nosso alvo será esse e nós veremos os benefícios. Porque veja, quando você pede a uma criança que faça algo, exemplo, leve o seu prato para a cozinha. Você quer que ela atenda logo que você pede ou você espera que ela faça isso 15 minutos depois, amanhã? Então, quando a gente dá uma ordem, a não ser que você diga, faça isso mais tarde, mas se você deu um comando para que a pessoa faça, você espera que ela faça prontamente. Então, o treinamento não pode ser outro, porque senão vai ser aquela coisa, leve o prato para a cozinha, aí você volta, o prato ainda está aqui, por que você não levou? Não é? Então, ela vai atender imediatamente, de forma completa. Então, se você falar, reúna o seu material escolar e coloque na mochila. Você espera que ele coloque 10% do material escolar, 30% ou todo o material? Então, vejam que assusta às vezes, né? Parece muito rigoroso, mas apenas corresponde ao que a gente espera de uma pessoa quando ela pede algo, no caso, por exemplo, dos nossos filhos. Então, quando a gente diz, reúna o seu material e coloque na mochila, nós estamos esperando que assim que eu termine de falar, ele comece a fazer e que ele guarde todo o material e não parte. E é claro que ele faça isso sem desafio, sem rebeldia. Ele pode até não gostar muito da tarefa, mas ele aceita que ele precisa fazer aquela tarefa, como o clássico exemplo de levar o lixo para fora, não é? E que ele faça sem murmuração. Porque às vezes a gente tolera ele fazer reclamando, né? A gente fala que o menino é resmungão, por exemplo. Mas esse resmungo, essa reclamação dele, pode revelar apenas o quê? Uma forma de rebeldia, mas que não é direta, não é? Porque se ele falasse, eu não vou fazer, aí ele era repreendido. Mas ele fica resmungando, aí a gente tolera. Então, esses níveis aqui são o que corresponde ao padrão. Vocês vão entender por que da importância de um padrão na medida em que a gente caminhar. 2. Como os pais erram no ensino da obediência? Quando os pais definem claramente para a criança o padrão de obediência que deve ser observado, ela saberá quando e por que será corrigida. Na ausência de um padrão, a correção se torna algo subjetivo. Exato. Então, veja bem, se vocês têm uma concordância como família
No que se refere ao padrão de obediência, os filhos sabem quando eles vão sofrer uma correção. Por quê? Porque eles não corresponderam ao padrão. Então, se o combinado é obedeça imediatamente, faça tudo o que foi pedido, sem desafios, sem resmungar, sem reclamações. Se a criança não fez imediatamente, se ela não fez tudo, se ela ficou lá regateando, criando dificuldades ou reclamando, ela sabe, e nós podemos chamar a memória dela, a lembrança de que existe um padrão. Quando não existe um padrão, aí nós ficamos ao sabor do momento emocional dos pais, não é? Porque aí, assim, uma hora ele está muito feliz porque aconteceu uma coisa, o time ganhou, comprou uma coisa muito legal e está ali vendo, enfim, aí a criança não precisa atender imediatamente e nem precisa fazer tudo. Outra hora ele está muito frustrado, ou ela, em função de uma coisa que aconteceu, está muito chateada, e aí a criança precisa fazer até mais do que seria razoável. E aí a criança, é claro, vai ficar muito confusa. Então a gente vai trabalhar com um padrão, porque aí não fica ao sabor do momento emocional, do humor dos pais. A gente tem um padrão a seguir. E com isso, é claro, a gente tendo esse balizamento, tanto para os pais quanto para os filhos, nos ajuda em que sentido? Das crianças para obedecerem e dos pais para não irem além do que se deve exigir de obediência. Porque a obediência que os pais exigem é conforme o conselho e a sabedoria da palavra. Não é uma coisa caprichosa, não é uma coisa assim de momento. Isso ajuda os pais, porque, do contrário, quando estamos nervosos, podemos acabar descontando nos filhos, exigindo mais do que seria razoável. Em momentos que estamos muito bem, acabamos deixando eles fazendo as coisas de forma relaxada e negligente. Então, o padrão ajuda tanto aos pais que exigem a obediência, quanto aos filhos. E detalhe, o que se tem observado é que a maior dificuldade não é dos filhos em atender às exigências, é muito mais dos pais em exigirem, em persistirem na manutenção do padrão. Porque, é claro, muitas vezes os pais, para fugir dos conflitos e do desgaste que às vezes envolve essa exigência, eles deixam tudo solto. E essa questão de um padrão elevado, e como eu mostrei para vocês inicialmente, não se trata de um padrão elevado assim, não é? Corresponde apenas ao que a gente espera quando pede. Se nós temos uma escala de 0 a 10 e nós vamos exigir até 8, o máximo que a gente chegar perto de 8, graças a Deus. Se você baixar isso para 5, provavelmente também você não chega em 5. Aí você vai ficar tentando chegar próximo. Então, esse padrão ele corresponde apenas ao que é razoável pedir para nossos filhos, para nossas crianças, e a gente vai se empenhar no sentido de alcançar. Alguns exemplos de comportamentos dos pais que demonstram a inexistência da adoção de um padrão para obediência. O pai ameaçador / repetitivo. Esse aqui é o seguinte, se você não fizer isso, você vai ver. Eu estou falando. Ver o quê? Entendeu? E esse ver o quê depende de como está o pai. Entendeu? O humor. Vocês não têm padrão. Se existe o padrão, ali está, tem uma coisa clara. Agora o filho fica, isso aqui não era assim, hoje foi assim, amanhã será que é? Porque ontem não era, entendeu? Então ele fica ameaçando. Se eu levantar aqui do sofá, entendeu? Ora, se o pai falou, pega essa bola e guarda lá no seu quarto, o filho já sabe o que tem que fazer. Agora, ele manda pegar a bola, o menino não pega. Aí ele fala, se eu levantar desse sofá, você vai ver. Aí, por causa da ameaça, o menino pega a bola e vai. Não era para ter um padrão. Filho, lembra? Eu falei para você pegar a bola. Então, o que você tem que fazer? A criança já sabe, ela pega a bola e vai. O pai que suborna é aquele que negocia com seus filhos na esperança de obter a obediência. Usa o suborno, ameaças ou até táticas amedrontadoras para obter o controle temporário do comportamento dos filhos. Tem um texto de um autor que eu não vou citar, que às vezes quando você cita um autor, parece que você concorda com a obra toda dele. E por graça comum, às vezes um autor que escreve umas coisas não muito legais, aí ele vai lá e fala uma coisa adequada e, como diz Calvino, toda a verdade é de Deus, né? Não é porque ele falou que deixa de ser verdade. E ele tem um texto em que ele cita uma coisa muito interessante, que é a atitude, às vezes, de pais que usam táticas amedrontadoras. E ele cita a mãe, que o menino olha para a mãe e fala, mãe, o que são esses cabelos brancos na sua cabeça? Aí a mãe fala,
cada vez que você me desobedece, aparece um cabelo branco na minha cabeça. Já imaginou? Aí o menino, dependendo do cabeça da pessoa, o menino fica em pânico. Fala, não, mas isso aí eu acordo desobedecendo e durmo, né? E o legal é que o dia que ela pinta o cabelo, a desobediência desaparece também, né? E aí começa a aparecer de novo. Você está matando a sua mãe, porque para a criança pode corresponder isso, né? Ela associa a pessoa idosa, cabelos brancos, próxima da morte, não é? Essa questão do suborno é aquela situação. Ele pede, arruma seu quarto. Tem um padrão. O menino não está correspondendo. Ele não quer, sabe, se desgastar com a exigência. Então ele chega e fala, vamos fazer um negócio? Arruma seu quarto que eu te levo para tomar um sorvete. A criança está fazendo por causa do sorvete. O pai que negocia em conflito é aquele que se caracteriza por aceitar sempre um acordo negociado. Isso me lembra a escolinha do professor Raimundo. Tinha um personagem lá que ele sempre contava uma historinha, aí o professor dava uma nota baixa, ele falava, tem negociação? E aí fazia ali uma charada para o professor acertar, ele nunca acertava e aí ele ganhava uma nota melhor. Então o que acontece? Eu exijo obediência, eu dou a ordem, a criança não obedece. E aí ela já sabe que a minha exigência, ela varia, ela é flexível, né? Ele mesmo já tem a iniciativa. Como ele sabe que tudo que se exige pode ser flexibilizado, ele já vem, mas e se eu fizer depois? E se eu fizer assim? É claro que a gente considera o contexto, como a gente vai ver algumas coisas que nos levam a observar o contexto. Mas aqui nós estamos falando de uma atitude do coração rebelde que quer se desviar da obediência. E ele aproveita essa coisa do pai. E tem pais que elogiam isso, falam que o menino tem um senso de negociador, não é? Esse menino no futuro, hein, na Bolsa de Valores, já imaginou? Que hora que ele faz comigo? O que ele vai fazer lá? Então, essa criança, ela está sendo rebelde. Nós vamos ver que a maioria de nós, quando éramos criança, um dia nos mandaram fazer algo e a gente falou, não, e a casa caiu, né? Aí o que nós deduzimos? Falar não é boa ideia. Então nós começamos a usar uma forma indireta de rebeldia. E a gente viu que algumas dava certo. E aí a gente as utiliza. Então, conclusão, essas atitudes aqui, elas prejudicam a manutenção de um padrão. Por isso também nós vamos evitá-las. 3. Princípios de instrução. Quando você instruir o seu filho sobre algo que requer uma resposta ou uma ação, você deve esperar uma resposta imediata e completa. Não dê uma ordem a não ser que você queira que ela realmente seja obedecida. Quando der instruções, assegure-se de dizer exatamente o que você quer e espere que a instrução seja cumprida. Você quer que seu filho vá para a cama? Então, não dê instruções como se fosse uma pergunta com opções de escolha. Uma obediência no padrão que esperamos, ela começa com uma instrução clara. O primeiro item aí falou que você deve, ao dar a instrução para a criança acerca do que ela deve fazer, se é alguma coisa que tem que ter uma resposta imediata, que a resposta venha. Isso aqui, irmãos, tem que ter muito cuidado, que é aquela coisa assim, você não vai dormir enquanto você não arrumar esse quarto todo. Gente, às vezes isso é dado, aí já é 10h30 da noite, sabe? Você sabe que isso não vai dar certo, né? E tem aquelas coisas assim que atrapalham a família toda, né? A família está saindo e o menino tinha ali o negócio da tarefa para fazer. Pois você não vai sair daqui enquanto não terminar essa tarefa. Pronto, senta todo mundo e o menino com o caderno. Entendeu? E agora? A gente não pode sair e deixar o menino. Aí a mãe fala, não, eu fico com ele. Não, você vai com a gente. Termina essa tarefa. E o menino está na questão 3, são 10. Entendeu? Ou então aquele tipo de coisa, a criança rabiscou a parede. Você vai limpar isso aí até ficar como estava antes. Não vai ficar como está mais. Mas enfim, e a criança nunca limpou, sabe? Na vida. Aí lá vem você com uma bacinha, sabão e esponja. Quando você volta, você vê que ela está brincando, ela inclusive já passou esponja no sofá, na cabeça e tal, sabe? Porque ela não sabe limpar. Ela sabia rabiscar, isso ela demonstrou. Aí você dá uma ordem que você vai se arrepender depois. Então, é melhor pensar, sabe, a respeito da ordem. Estou dizendo por quê? Nós queremos que eles obedeçam. Para que eles possam obedecer no padrão que a gente espera, nós temos que ter alguns cuidados. Como, por exemplo, o que está aí no final. Isso é muito típico da gente assim, né? Não quer incomodar, né? A criança está ali deitada, 11 horas da noite. Filhinho, você quer ir dormir? Não. Como você não quer ir dormir, menino? Presta atenção, são 11 horas da noite. Mas você perguntou, entendeu?
Você perguntar para a criança, né? O menino está brincando. E aí, meu amor, quer ir embora? Não. Claro que você quer ir embora. Olha a hora, nós temos que ir, seu pai está esperando. Então, se você vai dar uma ordem, não coloque alternativas. Porque senão você vai se frustrar. A tendência natural da criança é considerar aquela realidade. Por que ele está perguntando? Eu lembro de uma pessoa que foi lá em casa, uma mãe, com 2 garotos, sabe? E aí ela estava fazendo um negócio assim na cozinha, na pia, e o menino colocou a mão na pia. Isso para ilustrar como que fica a cabeça da criança com certas coisas que a gente fala. Aí ele colocou a mão na pia, ela... Menino, tira a mão daí. Aí ele tirou a mão. Já falei que não pode pôr. Põe a mão aqui para você ver. Põe a mão aí. O menino pôs, ela puf. Mas gente, tá entendendo? Como é que fica a cabeça do menino? Ele colocou a mão porque ele não sabia que não podia. Ela mandou tirar. Eu já falei para não colocar. Põe a mão aí para você ver. Põe. O menino vai pôs a mão, levou um tapa. Entendeu? Então, o que ocorre? Essa linguagem de ironia, sarcasmo que a gente usa às vezes, isso não funciona. Essa coisa, põe a mão aí para você ver. Aí a criança vai e põe. Ela está olhando a mãe e fala, ô pai, não é? Então, observem como às vezes nós comprometemos o nosso alvo de uma obediência completa, imediata, sem desafios e sem murmurações por conta da forma como a gente se expressa, né? Sugerimos 3 formas de melhorar a sua comunicação para ajudar seus filhos a obedecerem. Dar um aviso de 5 minutos. Aí, só um instantinho, é o seguinte, seu filho está lá super envolvido em uma atividade. Às vezes é um joguinho, está jogando futebol com os meninos lá na quadra da igreja, está assistindo um programa, etc. e tal. É claro que uma interrupção brusca do tipo, desliga isso, vamos embora agora, é difícil para a criança. E nós já fomos crianças, a gente sabe como isso é chato. Às vezes o jogo está acabando, está no finalzinho lá do desenho, pai, desliga isso aí, já mandei. Sabe? Para o que o pai queria ou a mãe, às vezes esperar. Você vai lá e olha quanto tempo falta para o desenho. Se falta 1 hora, já era, né? Agora, se falta ali 3 minutos, 5, ou quando você está lá na igreja e vai chamar os meninos na quadra, eles estão jogando, né? Aí você fala, 5 minutos. Aí o menino já grita lá na quadra, pessoal, 5 minutos, vamos terminar, terminou, sai. Então, é melhor, porque é brusco para a criança a interrupção. Você dá os 5 minutos, ela trabalha, não precisa ser 5 minutos, sabe? Pode ser 3, pode ser 10, como você quiser. Mas se você pode esperar, é melhor dar os tais 5 minutos do que você ter o desgaste, aí o menino já vem chateado, as outras crianças que estão envolvidas na brincadeira, ou ele mesmo e tal. Então, 5 minutos pode ajudar. Agora, lembre, 5 minutos são 5 minutos, né? Ali no relógio. A vantagem do relógio para a gente trabalhar com as crianças é mostrar o relógio não discute, né? Olha aqui, 5 minutos, está vendo ali? Levar em conta o contexto da ordem. Muito bem, então a gente tem que levar em conta a situação que está envolvida. Por exemplo, tem 2 irmãozinhos que dormem no mesmo quarto. Então, uma cama de um lado, uma cama do outro. Eles, é claro, de vez em quando entravam lá numa dificuldade e brigavam. E por isso você deu ordem a eles. Quando se deitarem, vocês vão permanecer na cama. Não quero que nenhum dos 2 se levante. A não ser que seja algo muito importante. Tá? Por quê? Porque você saía do quarto, eles iam um para a cama do outro, virava que a confusão, acabavam brincando. Então, hora de dormir, um em cada cama. Aí, o que acontece? Você chega no quarto, está lá um dos garotos no chão e o outro em cima dele ali, e o que está no chão está chorando. Parece que a cena do crime está definida, né? Mas seria interessante, de qualquer coisa, perguntar o que está acontecendo aqui. É claro que eles vão vir com argumentos de defesa, mas no caso que eu estou contando aqui, um dos irmãos dormiu e caiu da cama. O outro viu, se levantou e foi socorrer. Certo? É um caso excepcional. Isso aqui é preparado para o momento aqui, né? Se você punisse o que socorreu, ele ia se sentir muito injustiçado. Ou seja, essa posição de juízes dentro de casa, irmãos, não é fácil, mas com a graça de Deus vai dar certo. Contato do olhar e a resposta verbal. No caso de crianças especialmente pequenas, elas tendem muito a perder a concentração. Então, se você fala com uma criança que está olhando para os lados, para cima, para o canto da sala, a tendência dela não te ouvir, você fala, meu olho, vem cá, eu quero isso. Você entendeu? De preferência que ela diga sim, mamãe, sim, papai, faça, né, um sinal com a cabeça para demonstrar que ela entendeu. Se você quiser também perguntar, então tá bem, o que foi que eu disse? Ela repete. Crianças pequenas, elas têm muitas dificuldades com comandos muito longos, né? Ela pega normalmente só o inicial. Vai lá na sala, pega aquele tênis, pega também a sua mochila, depois você passa aqui, pega isso aqui.
quase sempre ela faz só um pedaço, porque ela já não pegou tudo, né? Então, se ela é pequenininha, tem que ser comandos curtos. Se ela é maior, aí você já pode trabalhar melhor isso também, né? Observação. Quando a criança está concentrada em alguma atividade, o tom de voz dos pais precisa ser ajustado. Isso aqui já aconteceu comigo. Eu chego na sala, eu não enxergo, né? E a televisão tá ligada. Aí eu falo para a criança lá, fulano, gente, deixa ela, fulano. Aí eu ando pelo apartamento, que graças a Deus é pequeno, então rapidamente chamando a pessoa, falei, ué, não saiu. Aí eu chego na sala e dou um berro, fulano, aí ele, oi. Por quê? Estava vendo televisão naquele nível de concentração hipnótica, né? Então você chega assim, fala, eles às vezes não percebem. É claro que você que enxerga vai ter mais facilidade para notar isso, né? Mas você veja que nível chega a coisa. Falei baixo, falei alto, foi necessário gritar e detalhe, eu ainda cheguei no sofá assim e pus a mão na pessoa, que eu encostei que ela despertou. Tinha alguém chamando. Então, considere isso, porque às vezes a criança realmente não ouviu. Mas como não ouviu? Quando ela está muito concentrada em alguma coisa. Isso dá para perceber. Houve um caso que eu conheci, e aí fico alerta aí para a questão na área de saúde, né? Era um casal que o filho não estava obedecendo. O pai reclamava que ele falava e o menino agia como se nada tivesse acontecendo. E eles fizeram vários tratamentos com aquele garoto, déficit de atenção, algumas coisas assim. Por fim, chegaram a um neurologista que chegou a uma conclusão simples, ele tinha problema auditivo. Então, quando o pai dava comandos para o garoto, o menino estava de costas para ele, né? O menino não via o pai, por isso não ouvia. E como não ouvia, o pai achava que ele estava fazendo pouco caso e punia a criança. E, na realidade, era um problema auditivo. É claro que, diante disso, o pai foi, pediu perdão à criança, ficou super sentido com o que aconteceu. Mas, assim, como eles já tinham passado por vários médicos e visto essa questão e tinha afastado a possibilidade de problema auditivo, ele achava que era só a criança desprezando o comando, né? Mas, finalmente, foi tratado e tudo se resolveu. Observemos, né? A questão de, tudo bem, eu dei o comando, mas há situações que vão prejudicar que a criança sequer ouça o que eu mandei, como, por exemplo, essa da concentração. Digamos, nós fomos crianças, chegamos à vida adulta, nos relacionamos com adultos. Um dia você se casa e chega uma criança. Você não se lembra bem o que é ser criança porque já passou bastante tempo. Você não vinha com o histórico de cuidar de crianças. A gente está acostumado com adulto, aí a gente trabalha as ordens também no nível dos adultos, né? Só que a gente tem que fazer esse ajuste, porque senão teremos muitas surpresas agradáveis. As crianças podem agir em um dos 4 níveis de iniciativa. Iniciativa autogerada. Temos 4 níveis, isso aqui é legal. A iniciativa chamada autogerada é a seguinte: a sua criança vê que precisa fazer algo, sem que seja necessário que você fale, por exemplo, arrumar o quarto, ou melhor, juntar os brinquedos, né, e guardar. Sem que você fale, ela já se lembra. Então, ela junta os brinquedos e guarda, certo? E ela faz isso não porque ela tem medo de ser punida, mas porque ela entende que é o adequado a fazer, porque a casa precisa ficar arrumada. Aqueles brinquedos ali, alguém pode tropeçar, se machucar, seja ela ou outra pessoa. Então, ela faz o certo, com a motivação certa, e nem precisa ser estimulada para isso. Nesse caso, ela merece ser elogiada e, eventualmente, ser recompensada. Tomando muito cuidado com a questão das recompensas. O segundo nível é? Iniciativa estimulada. Esse primeiro nível aí era eu quando era pequeno. Estimulada é quando é o seguinte: os brinquedos lá estão, ela se distraiu, aí você chega e fala, fulano, os brinquedos estão aí, você sabe que tem que reunir. Ele prontamente começa a reunir os brinquedos e, atenção, ele faz isso sem reclamar. Porque às vezes os pais se satisfazem com que as crianças realizem as tarefas e desconsideram o fato delas fazerem sob protesto. Isso tem que ser tratado, porque evidentemente haverá um momento em que ela, quando não mais tiver você a dizer, ela deixará de fazer. Por quê? Porque ela não entendeu a razão por que você pede. E aí ela vai sofrer as consequências de não fazer. Exemplo, deixa os brinquedos, ela mesma tropeça ali e machuca, né? Nesse caso aqui, a gente tem uma pessoa que, basta você falar, ela prontamente atende, mas considere a motivação dela. Iniciativa forçada. Essa aqui é quando
você tem que falar, porque senão ele não pega esses brinquedos, e ele faz reclamando, mas que droga esses brinquedos, sei para que é isso, amanhã eu vou colocar os brinquedos aqui de novo, e só pedem para mim, nessa casa só pedem para mim, tal. Mais uma vez, situação em que às vezes os pais realizou, para eles está tudo bem, mas isso aqui não é para ser tolerado. Tem que rever aí a questão toda, por que ele não entendeu, por que esse menino reclama tanto, e etc e tal. E a última, que é o pavor. Iniciativa reprimida. Isso aqui é o seguinte, você fala, a criatura fica lá enrolando, e aí você insiste, e aí você volta, ele não fez, mas aí você está com pressa, você quer a casa arrumada, etc e tal, aí você fala, tá bom, eu vou arrumar, mas é só eu que faço as coisas nessa casa, e tal, você não tem dó de mim, você vai ver o dia que eu morrer, essas coisas todas. Então, o que ocorre? Essa criança já chegou a uma conclusão. Se eu não fizer, alguém vai fazer. O meu trabalho é apenas suportar minha mãe reclamando. Entendeu? É aquele negócio assim, você deixou a toalha molhada no banheiro, vai lá pegar. Ele está assistindo televisão. Você já pegou a toalha? Mais um tempo. A toalha ainda está no mesmo lugar, você tem que pegar. Aí, por fim, já vem ela com a toalha na mão. Olha, eu tive que pegar essa toalha de novo. Será possível? Eu estou cansada, eu cheguei do trabalho, ninguém me ajuda. E a criança já chegou a essa conclusão. Tem um texto chamado Quem Treina Quem, sabe? E o duro é que muitas vezes os nossos filhos nos treinam, porque eles começam a perceber, corações pecadores, eles não querem fazer o que a gente manda, que se eles fizerem algumas coisas, trejeitos, ou tentar cansar-nos, não é? A gente vai acabar fazendo por eles. Isso é terrível, porque uma pessoa que cresce assim, você imagina, não é? Ela sempre acha que se ela não fizer, alguém vai fazer, e ela acha que o que ela não fizer, não haverá consequências para ela. Alguém vai resolver aquilo. Então, aqui a gente tem que ver conosco. Como é que estão os nossos filhos? Em que nível? E como é que está a nossa atuação no sentido de colaborar para o nível em que eles estão? Capítulo 10. A disciplina com encorajamento. Nós falamos sobre o que nós queremos como obediência. Falamos de obediência, só que antes da criança partir para fazer o que a gente pede, nós podemos ajudá-la. É o que a gente vai trabalhar nesse capítulo. O conceito da disciplina bíblica. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. 1 Timóteo 3:4. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. O que vai chamar a atenção no texto ali é que disciplina, eu sei que às vezes os pais falam, você fez isso, você vai ser disciplinado. Mesmo na igreja tem um código de disciplina. Uma pessoa pode estar sob disciplina. Eu sei que se usa a palavra disciplina como punição. Mas, no nosso caso, nós vamos trabalhar a disciplina olhando um sentido que ela também possui. Porque quando fala o texto bíblico, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos sob disciplina, não está falando sobre punição, mas sobre discipulado, sobre treinamento. Então, disciplina para nós não é igual a correção e punição. Corrigir é uma coisa que nós vamos fazer, eventualmente também punir, mas são elementos que fazem parte do processo de discipulado, entenderam? Então, quando a gente falar de disciplina, a gente está se referindo a isso. Na apostila há vários textos falando sobre disciplina, você tenta trocar a palavra disciplina por treinamento ou punição, você vai ver que em alguns casos dá certinho você colocar treinamento e não cabe você colocar punição. A necessidade de um bom testemunho. Os pais não precisam ser perfeitos primeiro para só então ensinar as verdades bíblicas, pois ensinar tais verdades é um mandamento bíblico. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Às vezes os pais falam, isso aqui eu não vou ensinar porque, né? Eu mesmo, né? Não, o mandamento de ensinar, você deve cumprir. E você vai ensinar conforme a Escritura. E você deve buscar, com a graça de Deus, através do seu testemunho e exemplo, fortalecer o ensino que você deu. Naquilo que você tem vivido, a virtude bíblica, graças a Deus. Naquilo que você tem dificuldade, como a gente tem comentado, você vai pedir ao seu filho que ore por você, que o ajude. Isso aqui não é uma licença para você viver impiamente, não. Eu ensino, aí seria a hipocrisia, né? Eu ensino o correto, mas vivo do jeito que eu quiser.
O problema é dele em viver, a obrigação é dele, eu já ensinei e tal, não, nada disso. Então, apenas não fique com aquela preocupação, não me sinto bem de ensinar isso aqui se eu não dei exemplo, eu não tenho vivido. A gente vai trabalhar assim, se eu vivo a virtude, eu ensino. Se eu ainda não vivo, eu ensino e peço o auxílio da minha família, inclusive dos meus filhos, para terem compaixão de mim e me ajudarem, porque eu não estou acomodada no pecado, eu estou lutando contra ele. A necessidade de um bom discernimento. Os pais precisam aprender a diferenciar adequadamente o comportamento moral, atitudes, das habilidades pessoais, capacidades. Aqui é o seguinte, é porque às vezes a criança não atende à ordem, não é porque ela não quer, porque ela não dá conta, não é? Então, às vezes é uma coisa que para você é muito simples, arrumar os livros na estante, ou lavar a louça, ou qualquer coisa semelhante. Às vezes a criança tem realmente alguma dificuldade em termos de habilidade, ou para fazer a tarefa toda, ou para fazer na velocidade que você gostaria. Então, a gente tem que distinguir aí. Porque, por exemplo, eu já falei uma vez aqui, aula de piano, aí a professora reclama que o aluno não está indo bem. Talvez ela não tenha percebido que ele realmente tem dificuldade no campo das habilidades. Não é porque ele não estuda, não é porque ele não quer, não é porque ele está tentando sabotar o esquema para o pai tirar ele da aula, é porque ele tem dificuldade. E principalmente quando você tem menino e menina em casa, você tem que ser atento a isso. As meninas têm muito mais facilidade na área da linguagem. Você bota um menino e uma menina na aula de inglês, a maior incidência é de que as meninas fluam muito mais do que os meninos. Agora, dependendo da atividade física também, há uma tendência dos meninos fluírem mais, certo? É maior incidência, isso não é linear, toda vez é assim. Então, você tem que tomar cuidado com essa questão. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, quando você quer resolver problema entre menino e menina, que você vê eles brigando muito em casa, uma das coisas que a gente tem que trabalhar é a natureza dos dois conforme a questão do sexo, né? Porque a menina, ela tem uma capacidade de instigar o menino louca, porque ela trabalha muito bem as ideias. Ela fala, você fez isso. Mas isso é o que tem? Ele nem pensou, ela já falou outra coisa. E ela vai enfurecendo ele. Ele não consegue vencê-la no argumento, ele vai na força. Então você precisa chamar essa menina e falar, você vai parar de fazer isso com seu irmão. Você está induzindo ele a erro. E ao garoto a gente vai falar, você tem que conter o seu instinto. Não é porque ela te enfureceu, sai de perto, vai para outro lugar, mas não é para bater nela. E aí, né? Por exemplo, teve uma briga lá em casa do Vitor e da Glaucia. Quando eu encontrei, eu já tinha conversado com eles, o Vitor tinha pego um copo de suco, ele estava no sofá, ele foi até o sofá da Glaucia e derramou o copo em cima dela. Quando eu cheguei, ela estava, enfurecida, e o Vitor, eu falei para ele ir para o quarto dele e fui avaliar a situação. Cheguei lá no quarto dele e falei, eu conversei com você. Ele, mas eu fiz o que você pediu. Vitor, você jogou um copo de suco na menina, eu ia bater nela, eu não bati, entendeu? Já foi um avanço. E aí eu fui falar com ela, vem cá, ele estava ali com um copo de suco que ele gosta, ele abrir mão e vir jogar em você, o que aconteceu? Então, vocês veem como não é fácil, né? Fecha parênteses. Alvos podem ser definidos para estabelecer um processo controlado de aprendizado e treinamento. Os elogios também devem ser usados para encorajar o desenvolvimento da criança. A questão dos alvos é na parte das habilidades. Você pode colocar um alvo, certo? Na parte da moral, não. Falar a verdade é o alvo e pronto, não tem, sabe? Agora, no caso, por exemplo, se você avançar nas aulas de inglês, se você avançar na aula de piano, no judô, no futebol, na parte das habilidades, você pode colocar um alvo, não muito alto para não frustrar, e você pode até colocar, olha, vamos lá? Vamos melhorar aí no violino, que aí no final do ano, quem sabe, eu consigo comprar um violino novo para você. Então é nas habilidades. A criança vai se dedicar mais. No campo da moral, fale a verdade e seja honesto que eu te dou um presente no final do ano. Não. Ser honesto e falar a verdade traz em si mesmo uma recompensa. Os elogios, são bem-vindos no sentido de encorajar a criança e, por fim, fala da recompensa. 3. Ações que interferem favoravelmente para o treinamento moral da criança. É muito comum que os pais enfatizem mais os erros de seus filhos que os acertos. O que sugerimos é aumentar a frequência das ações de encorajamento, sem deixar de apontar os erros quando isso é importante. Esse encorajamento deve ser feito antes e depois da atividade durante a qual a criança será treinada em um bom comportamento. O encorajamento antes da atividade, lembrete verbal, perguntas em diálogos e palavras positivas.
Lembrete é quando você faz antes. Eu até comentei isso aqui uma vez já. Nós vamos na casa da tia Roberta, tá? Então, quando chegar lá, cumprimente a tia Roberta e sente-se perto de mim. Entendeu? Então, você está lembrando a criança do que você espera dela, principalmente as pequenas, né? Perguntas em diálogo é assim, vocês estão indo para o mercado. Aí, em vez de você falar, você pergunta. Quais são as regras do mercado? A criança que tem que responder. Eu tenho que ficar perto de você, não posso colocar a mão nas prateleiras e não posso sair correndo. Ah, ok. Aí você aprova, entendeu? Palavras positivas não é pensamento positivo, não. Nós temos a tendência de dar sempre comandos negativos. Exemplo, a criança está se levantando da mesa, então ela está pegando o prato para levar para a cozinha. Aí você fala, não deixe esse prato cair. Então a criança fica trabalhando com o indo e voltando, né? Que ela tem que pensar nela levando o prato e não deixando. Aí a gente pode mudar isso. Aí você vira e fala para a criança, leve esse prato com segurança. Aí já é uma coisa que ela consegue dimensionar, entendeu? Então, a ideia é que os comandos não sejam sempre negativos, né? Não fique falando tanto. Veja como você é capaz de se controlar e ficar mais silenciosa. Então, o que acontece? A gente pega os comandos positivos. Em vez de, não saia desse sofá. Você falar, fique quietinho no sofá. As crianças têm mais facilidade de atender o positivo do que o negativo. Isso para não falar daquelas coisas críticas, né? Se eu citei aqui, me perdoe. O menino está em cima do muro, certo? Aí ele se equilibrando no muro. Você está com medo dele cair, óbvio, né? A tendência nossa é gritar, não pule. Só que quando você fala não pule, ele primeiro pensa no pule para depois negar a ação, sabe? E tem uns meninos que não ouvem o não, eles pulam, né? Então o ideal é que você fale assim, fica aí, parado, igual você está. Fica aí, eu estou indo aí. Aí você vai lá pegar ele. Então é melhor a gente dar os comandos na linha do positivo. Isso é bom até nos relacionamentos em geral. Então é isso, palavras positivas aqui não é você é lindo, princesa do Senhor, guerreiro de Jesus, não é isso, não. É você falar, em vez do negativo, falar o positivo. O encorajamento depois da atividade. A afirmação do reconhecimento. Reconhecer verbalmente o acerto do filho é muito importante para que ele saiba que foi bem percebido e o comportamento seja reforçado. Também é preciso reconhecer tanto os pequenos feitos como os grandes, mas é preciso tomar cuidado na articulação do reconhecimento para não estragá-lo. Outra forma de reconhecer o valor da criança é dizer, preciso de sua ajuda, em vez de dizer, eu quero isso ou apenas faça aquilo. Normalmente a gente se dá por satisfeito quando a criança corresponde ao que a gente espera, mas reconhecer que ela fez é algo que ela deseja e tem a expectativa e é razoável que façamos. Então, uma palavra de afirmação, um abraço, um beijo, parabéns, você foi muito bem. Cuidado com os elogios, é aquela coisa assim, poxa, mas essa cozinha ficou limpa, hein? Milagres acontecem, hein? Acabou com tudo. Entendeu? Que é um milagre, então, eu fiz aqui e tal. Então, assim, elogiar, palavras de afirmação, tem o seu lugar. Aquela coisa da criança se sentir ajudante. Ela tem uma sensação, assim, muito legal. Quando ela percebe que ela está trabalhando com o adulto, sabe? Ela se sente um pouco mais crescida do que ela é. Então, não é só, vai e faz isso. Vem cá, me ajuda a fazer essa tarefa aqui. Vem cá. E aí os dois vão fazer juntos. E no final, eles ainda podem comemorar, não é? Falar, viu o que nós fizemos? Então, são atitudes simples, vocês vejam, que a gente pode fazer, que vão ajudar nossos filhos na direção de alcançar o alvo que queremos. Recompensas. As recompensas, tangíveis ou intangíveis, são apenas mais uma forma de reconhecer e reforçar o bom comportamento. Com a frequência e a proporcionalidade adequadas, podem ser um instrumento muito útil de treinamento. Porém, não se deve permitir que a recompensa seja uma condição para o bom comportamento. Os filhos podem ser recompensados pela obediência, mas não devem ser obedientes por causa da recompensa. Tome muito cuidado com a condição de dependência da recompensa. Toma cuidado com as recompensas, né? Essa coisa do Papai Noel vai trazer no final do ano, porque depois vira obrigação. O que era um benefício eventual, as crianças começam a exigir. Mas aquela vez você me deu isso, agora você não me deu. Então a gente tem que focar na gratificação que há em fazer o que é correto. A recompensa é um plus aí. Como na vida cristã, nós vamos ter um galardão no céu, vamos. Aí se Deus não garante o galardão, a gente não vive uma vida de santidade, fidelidade? Que a questão moral, realmente, a gente dá ênfase. Só que, por que a gente exige que ele guarde os brinquedos? Por amor ao próximo. Por zelo
pelo que Deus deu a ele. Então, veja bem, embora aqui a gente esteja colocando a coisa bem objetiva, no nosso dia a dia, a gente vai dar o fundo doutrinário, o contexto bíblico, que nos leva a ter aquela atitude, para que não fique só moral. Haverá momentos que nós vamos demonstrar compaixão, misericórdia e graça, mas, em princípio, por agora, que ainda não chegou no momento que ela falha. Capítulo 11. A disciplina com correção. Agora é a hora da correção. Introdução. Muitos pais têm a ideia errada de que, quando descobrirem a forma mais eficaz de punir seus filhos, isso irá consertar cada problema que eles provocam. Na verdade, a correção é somente uma parte do processo de treinamento moral. Questão para diálogo. Existe diferença entre punir e corrigir? A disciplina com correção. Correção é a ação de trazer de volta do erro ou do desvio inaceitável do padrão. Punição é a retribuição adequada a uma transgressão. Comunica aos filhos o discernimento entre bem e mal por meio do peso da punição atribuída a cada ação reprovável. O excesso e a falta de punição são perigosos, uma vez que ambos enviam uma mensagem errada. O direito ao exercício da punição pertence somente àqueles revestidos de autoridade para exercitá-la em submissão à sabedoria das Escrituras. Corrigir é trazer do comportamento inadequado, do desvio. Punir já é uma consequência para o desvio. Há situações em que a criança sabe que ela merece uma punição, porque tem um padrão, mas nós agimos com misericórdia, não damos o que ela merece, ou com graça. Fala, olha, vamos ali, vamos tomar um sorvete que eu quero conversar com você. Mas eu fiz um negócio errado, ganhei um sorvete. O seu chefe usava exatamente esse exemplo para explicar misericórdia e graça. É uma coisa boa de você fazer com os filhos, é chamar, e eu fiz isso. O que você pode fazer para eu te amar mais? Eles vão falar. Ele vai falar, arrumar meu quarto? Não. Fazer as tarefas? Não. E dormir cedo? Não. Ué, então o quê? Não há nada que você possa fazer para eu te amar mais. Eu já te amo o máximo que eu posso. Aí eles, e o que se você fizer eu vou te amar menos? Aí eles já mataram a charada, né? Ou seja, dependendo do que você fizer, você vai me desagradar e vai desagradar a Deus. Mas nem Deus e nem eu vamos passar a amar você menos. Agora, a punição é o que ensina a criança a gravidade do que ela fez. Então, se um menino bate na irmã e fica 5 minutos sentado na cadeira, para ele, bater na irmã não é uma coisa grave. Foi só 5 minutos. Agora, imagina o pai, o menino dormiu com a luz ligada do quarto. Por causa disso, você vai ficar 1 semana sem videogame. A criança já vai ficar frustrada, revoltada. Porque, peraí, era só apertar ali 1 semana. Então, a gente tem que procurar a dosimetria da pena. Os advogados. Porque o que ocorre? Você não pode comunicar de forma incorreta o que você deseja através da punição. A punição deve ser adequada ao que aconteceu. E quem é que pune? Os que são revestidos de autoridade. Nesse sentido, cuidado com os avós. Que os seus pais te corrigiram, muitos se sentem no direito de corrigir os netos. E tem pai que, se o pai dele corrige o filho dele, isso dá um problema. Então é bom conversar com os avós a respeito. Né? E às vezes até avisar as crianças caso você aceite isso. Vocês vão ficar com seus avós, eu tenho autoridade de te punir eles também, viu? Ou então, os avós já sabem que não é para tocar nas crianças no sentido de punir, e eles já avisam, olha, nós estamos com vocês, mas seus pais vão cuidar disso. Questão para diálogo. Uma criança quebra uma lâmpada ao mover a escada para limpar algo que sua mãe havia mandado. Outra criança, jogando bola dentro do apartamento, quebra uma lâmpada. As duas devem ser corrigidas? E aí? As duas merecem correção? Sim ou não? Uma quebrou fazendo algo que a mãe mandou. A outra quebrou fazendo algo que tinham dito não era para fazer. As duas merecem? Aquele que eu pedi para arrumar a estante, ele se atrapalhou e quebrou a lâmpada. Fica por isso mesmo ou essa questão tem que ser tratada com ele? Ele foi talvez imprudente, negligente e nem vou falar imperito. Tudo tem a ver com culpa, mas não teve dolo, ele não teve a intenção. Agora, o que jogou bola na sala pode não ter intenção de realizar, mas assumiu o risco, certo? Dolo eventual. Pronto, a aula de direito de hoje já terminou. O tipo de correção depende da presença ou ausência de um motivo maldoso. A atitude errada do meu filho foi acidental ou intencional?
A resposta a essa pergunta determina qual tipo de correção é apropriado. 3. Criancice. Imaturidade inocente, erro sem motivação errada ou sem intenção maldosa. Os erros não intencionais são exatamente isso, erros sem nenhuma maldade proposital. Um erro não intencional por criancice é um erro, um acidente ou uma decisão imprudente feita sem motivos maldosos. Embora não haja nenhuma intenção de fazer coisas erradas, ainda é necessária a aplicação de uma correção. Sugestões de correção para erros não propositais. Admoestação. A palavra admoestação significa colocar um alerta na mente de uma pessoa ou avisá-la. No caso aqui, admoestação. Eu vou corrigir com uma admoestação. Admoestar não é dar bronca, é chamar a atenção para algo relevante. Veja que eu não estou punindo. A criança foi limpar a estante e quebrou a lâmpada. Se eu não tratar isso, a probabilidade disso se repetir ou acontecer de uma outra forma, inclusive colocando ela em perigo, existe. Então, eu vou falar, olha, tá bem, eu sei. Ele já fala, não, eu não queria. Não, eu sei. Então, o que acontece? Quando você for limpar a estante, você vai colocar a escada aqui, para você ficar longe da lâmpada ali, para que isso não aconteça de novo. Entendeu? Entendi. Certo? Então, quando a criança, por exemplo, eu estava na casa de um pastor em Anápolis, na hora que a gente estava saindo para ir para a igreja, a mãe já chegou assim, sabe, com medo, no tom de voz. O que a menina tinha feito? Ela pegou o vidro de talco e ficou brincando com ele, né? Lá pelas tantas ela conseguiu abri-lo. E lá pelas tantas ela conseguiu, não sei como, jogar talco nela, no tudo. Ela estava um fantasminha assim, sabe? Ela fez isso intencionalmente para ser rebelde, para não ir na igreja? Não, criança. O talco, curiosidade, ela, o que você tem aqui dentro? Porque você faz assim e sai. Entendeu? Virou um fantasma. Então, nesse caso, você pega a criança, não, querida, tudo bem, está tudo bem, tudo bem. Não está tudo bem. Olha, quando você vê vidros assim, você vai deixar fechado. Vejam que eu usei a ordem positiva, né? Podia falar, não abra. Você vai deixar fechado. Se você quiser saber o que tem dentro, você vai perguntar para mim, tá bom? Então, conclusão. Os erros não intencionais, eles precisam de uma correção para que eles não tragam maiores problemas. Consequências relacionadas. Alguns erros ultrapassam o nível da advertência e requerem consequências imediatas. Essas consequências precisam ser coerentes e relacionadas ao erro. O objetivo das consequências é encorajar a boa mordomia e fazer com que a criança aceite a responsabilidade pelas suas ações insensatas. Por exemplo, o garoto, você deixa ele descer do prédio e brincar tal hora. Você fala, 6 horas você tem que subir. Só que ele é desatento, ele distrai e começa a chegar às 6h20, você tem que chamar e tal. Então, você já o admoestou a respeito. Se ele continua, então vai ter uma consequência. Você não vai descer amanhã. Mas não vai descer. Depois de amanhã você desce. Se você voltar no horário, você continua descendo. Agora, o que não dá é assim. A questão é o futebol e o horário de subir. Como ele não subiu na hora, vai ficar sem televisão 2 dias. O que tem a ver a televisão com o futebol? Ele já estava lá embaixo mesmo, não estava vendo a televisão. Então, a consequência tem que ser relacionada, não é? Digamos que você deixa a criança usar o seu computador, mas você define limites. Mas aí ela, por curiosidade, mexeu ali e tal. Opa, não, mas eu não sabia, eu vi ali, apareceu uma mensagem, sim ou não, eu cliquei em sim, ponto, detonou um negócio celular. Então, olha, é o seguinte, você não vai fazer mais isso. Aí ela faz de novo, então você não. Eu me lembro quando o Vitor teve a brilhante ideia, eu tinha aqueles radiogravadores com toca-CD, né? E colocava o CD, nem sempre tocava. Então, você colocava, fechava a portinha, colocava, fechava a portinha, né? Um dia eu cheguei lá, eu coloquei, mas não tocava de jeito nenhum. E o Vitor ouvia lá umas coisas ali. Eu falei, Vitor, o que aconteceu aqui? Ele, agora vai funcionar. Eu falei, por quê? Eu lavei ele, tá limpinho. Lavou como, Vitor? Eu joguei água, sabão, olha o cheiro. E estava mesmo. Entendeu? Então, o que ocorre? Criancice, né? Só que aí eu falei com ele, equipamentos eletrônicos não combinam com água, tá? Só que um dia eu chego lá e ele veio me dizer que um negócio não estava funcionando no pendrive. Ele, inclusive, eu molhei o pendrive antes de colocar. Eu falei, Vitor, mas nós conversamos. Ele, mas o pendrive não tem transmissão de energia elétrica? A água não ajuda? Não, Vitor, eu já tinha... Então, você vê que tratar com gente imatura que está aprendendo não é fácil. Então, observem, o objetivo aqui é identificar, foi intencional ou não. Se não foi intencional, admoestação.
Se a pessoa continua sendo imprudente, o imprudente, ele tem a previsibilidade, ele sabe que pode acontecer, mas ele acha que não vai acontecer. Ele não está querendo te afrontar nem nada disso. Então, por isso é que a gente está colocando. Uma coisa é o garoto que faz para te irritar mesmo, entendeu? Ele é rebelde, ele não quer obedecer. Nesses casos aqui, não se trata disso. As crianças precisam aprender a relação que há entre as suas decisões e as consequências que elas trazem. Isso aqui é porque é o seguinte, as crianças, quando falam para a gente assim, eu não fiz por querer, elas acham que a consequência não tem nada a ver com elas. Você que limpe, você que resolva. Um amigo meu, o filho, ficou brincando com o controle remoto da porta da garagem, a porta da garagem fechou em cima do carro do vizinho. Ele não queria fazer isso, mas fez. Conclusão, teve que ir lá na casa do vizinho pedir desculpa. Parte da mesada dele, né, aquela fortuna, foi usada para pagar o conserto do carro do vizinho, e etc e tal. Foi sem querer, foi, mas foi você que causou. Não, pai, vai lá e fala com ele. Não, peraí, foi você. Eu te acompanho, mas você vai encarar lá o senhor. É claro que o pai, né, já avisou, eu vou levar meu filho, tá bom? Então, conclusão, as crianças precisam ver essa correlação, porque senão fica igual o Chaves, foi sem querer, querendo, né? E a criança vai repetindo isso. Ela acha que se ela não quis, ela pode fazer as besteiras que for. Como treinar os filhos a evitar o cometimento reincidente de erros não propositais? Propriedade. Ensinar o filho a ser um bom mordomo de suas posses o ajudará a ser responsável com a propriedade dos outros. Isso é verdade. Se na sua casa ele pendura nas cortinas, joga as coisas no chão e não tem cuidado com nada, nem seu, nem dele, a probabilidade dele repetir isso na escola, na igreja, de todo lado, é muito grande. Então, se ele cuida bem de suas próprias coisas, a gente minimiza essa possibilidade. Privilégios. Através da perda provisória de um privilégio, os pais podem aplicar as consequências relacionadas para ajudar o filho a ser responsável. Aqui, no caso, a gente coloca para a criança. Quando eu deixo você ir até a padaria sozinho e voltar, eu estou te dando um privilégio. Isso não é direito seu, certo? Enquanto você ir e voltar, está tudo bem. Agora, o dia que você vai e fica conversando com os amigos, e nós estamos aqui esperando você chegar, e você chega 30 minutos depois, aí já não dá. Então, você vai perder esse privilégio. Você pode reavê-lo, mas para reavê-lo você tem que mostrar autocontrole. Responsabilidade pessoal. Os filhos precisam aprender a ser responsáveis pelos acidentes que afetam outras pessoas ou a propriedade de outros. Hoje a gente observou muitas coisas práticas. A essência deve preceder essa prática. Por isso que a gente comentou que nós vamos trabalhar com nossos filhos como? A gente exige o comportamento, mas vai trabalhando com eles o motivo por que exigimos, na esperança que no futuro eles possam aderir àquilo que apresentamos como a razão para exigir o comportamento. E é claro, à luz da Bíblia que nós vamos trazer as melhores e as principais motivações. Não vai ser para ser aceito pelos outros, para ser recompensado, mas principalmente por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor à família, no cuidado consigo mesmo. Então, essas questões são realmente importantes. Então, pessoal, se Deus quiser, domingo que vem nós temos 1 capítulo e meio só e a gente termina. Obrigado pela atenção. Deus abençoe.